E aí que mora o perigo. Porque se o governo manda algo, articula e aprova, acabou. O direito previdenciário mudou por lei. Meu Deus do céu. Então, essa é a grande dificuldade. Como é uma matéria de suma importância, de ordem social, você não pode ter essa desestabilização jurídica, porque senão você gera um ambiente de insegurança e essa insegurança culmina na quebra da confiança. Se o cidadão não confia na norma do Estado, não confia no Estado, ele não se identifica com o Estado. E se ele não se identifica com o Estado, ele não participa com o Estado, ele se isola, ele corrompe, ele sonega, e isso gera efeitos para toda a sociedade, né? E é isso que o Brasil não pensa. O processo legislativo tinha que ser aprimorado para garantir segurança e confiança. E o projeto da reforma, o processo da reforma, ele foi feito justamente para o contrário, para garantir desconfiança, porque na desconfiança o homem não o sexo masculino, mas o ser humano, Homo sapiens, ele busca se proteger. Na desconfiança da proteção pública, para onde você vai tentar se proteger? Na proteção privada, banco, previdência complementar. Não à toa que desde o início da discussão com Dilma, em especial no Temer, que foi o ápice, o número de adesões à previdência complementar quintuplicou, né, privada. O que não é ruim, tá? Eu não digo que a previdência complementar é o vilão, não é, ela é um grande oportunista no momento. E um dos grandes interessados em que essa reforma acontecesse e que demorasse o tanto que demorou, tá? E quanto mais ela demora, mais instável fica. E na instabilidade vai se buscar uma outra forma de proteção, né? Então, nós temos que ter isso em mente, né? O processo legislativo não pode ser esse ambiente de desestabilização. E é por isso que, inclusive na pós aí com vocês, tem-se um módulo de previdência complementar. Muita gente tem o medo de falar assim, a previdência complementar é um vilão. Previdência complementar é o bicho de 7 cabeças. Não é. Pelo contrário, é um ramo importantíssimo do direito previdenciário e em crescimento, não no Brasil, mas no mundo. Tá? Os Estados Unidos têm a base da economia americana, é fundada nos fundos de previdência complementar. Aqui no Brasil, a previdência complementar é muito pouco conhecida pela população em geral, né, professor? Muito pouco conhecida. Quase uma coisa assim que tem gente que nem sabe que ela existe. Muito pouca gente poderia dizer que conhece o efeito e para que ela serve muitas vezes, né? Sim, não somente isso, né? A previdência complementar é foco de mitos. E que mitos reais. Porque eu vou te falar bem sincero e direto, a previdência complementar aberta é uma porcaria. É um péssimo investimento. Falar de VGBL, PGBL para aposentadoria, péssimo. Foge disso como o diabo foge da cruz. O banco vende como se fosse a melhor coisa do mundo. Sim. Por outro lado, a previdência complementar fechada, que é aquela de grupos profissionais, essa, se bem gerida, bem gestada, bem investida, é um baita de um negócio, né? Não à toa que os servidores públicos hoje têm a FUNPRESP, né? Que é o Plano de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Tá? Tem a FUNPRESP-Ex, que é o pessoal do Executivo, FUNPRESP-LEG, do Legislativo, e o do Judiciário, mas todos numa base só, sólida, onde o investidor, o servidor investidor, ele participa da gestão, ele pode se candidatar a cargos de gestão, ele pode fiscalizar, pedir prestação de conta, tá junto. E sabe o que é o pior? Que a advocacia também tem. O advogado ele tem a previdência da OAB, né? É a OAB Prev. Pela Caixa, né? É a OAB Caixa Prev. de Assistência. Exatamente. Verdade. Então a OAB Prev está aí e o advogado não investe. E o que mais me assusta é que a advocacia previdenciária não investe. Nós fazemos o planejamento previdenciário das pessoas e não fazemos de nós mesmos. Né? Então, assim, nós preocupamos se o meu cliente vai chegar na velhice ou numa futura incapacidade protegido, mas não pensamos nisso para nós mesmos. Né? Então, é algo a se conhecer. A previdência complementar fechada é super legal, tanto de estudo, quanto de atuação e quanto de proteção. Né? A previdência aberta no Brasil não é legal, por conta das altas taxas de juros
das taxas de administração abusivas que eles cobram, né? De todo o problema que a Previdência Complementar, por essas regulamentações monetárias, acabam impedindo que elas funcionem bem. Né? Agora, a fechada é um baita negócio. Basta você acompanhar. Bom, então, pelo que a gente percebe aí, professor, a reforma previdenciária é como se fosse uma pedra bruta que ainda tem que ser lapidada, né? Existe muita coisa para ser acertado, muitas dúvidas ainda pela advocacia, pelos militantes do direito previdenciário. Então, isso leva a um entendimento que a pessoa que gosta dessa área tem que procurar se aprofundar e se estudar muito o que aconteceu e tentar até ajudar aí seus parlamentares de cada estado, né, influenciando isso, né? Exatamente. Essa é uma questão importante, você tocou nesse ponto, porque existe aqui em Brasília, não só em Brasília, mas no Brasil todo, aqui é mais forte, uma área de atuação chamada advocacy. Advocacia em inglês, advocacy. É como se fosse um lobby? Não, é mais ou menos igual. A diferença do lobby é que você tem um interesse particular por trás, você faz de tudo. Na advocacy, você defende como advogado, e não necessariamente precisa ser um advogado para isso, causas coletivas, e você vai lá pôr à disposição dos parlamentares o seu conhecimento, a sua expertise e a sua participação. Tá? Então, são profissionais que prestam serviço, que é o serviço do advocacy. Tá? Qual que é a importância do advocacy para a advocacia previdenciária? Né? Foi o advocacy que não permitiu que muitas coisas ruins fossem aprovadas. E quando você falou, tem que estudar para conversar com o parlamentar, não só para a área social, mas também para a área profissional. Isso é um ramo, isso é um nicho de profissão. Você pode se especializar em fazer parecer, em prestar consultoria para o parlamentar. Eu faço isso no meu escritório. Né? Você pode, e é uma área altamente lucrativa. Você pode se especializar em ser o braço direito de questionamento previdenciário de um parlamentar. E isso acontece aqui comigo. Os parlamentares ligam, Diego, tal coisa está aqui, o que você pensa sobre isso? Eu acho que isso é uma porcaria. Não, acho que isso é ótimo, deputado. Bora para cima. Mas você até mesmo agir. Quando eu falei que é difícil o processo legislativo, é difícil para quem não conhece. Porque quem vive o processo sabe que ele é muito fácil. O deputado não é um monstro, não é um rei, não é um semideus. Ele está aqui, está em Brasília. Ou ele está aí na sua terra, no gabinete dele. Basta você chegar até ele. O negócio é que muita gente quer ser recebida de tapete vermelho. E se ele não merece ser recebido de tapete vermelho, o que você merecia ser? Basta chegar, enfiar a cara e falar, vim aqui te ajudar, vim aqui falar com você sobre tal tema. Eu não concordo com isso aqui, eu acho que a saída boa é essa aqui. Eu trouxe esse projeto de lei para você, vamos tentar botar isso para frente. Né? Então, isso é importante, a participação do profissional especializado no processo legislativo. Isso evita muito dano. Por mais que eu tente falar que o texto da reforma está ruim, e ele de fato está, ele é muito melhor do que foi apresentado. É muito melhor, muitas coisas ruins foram excluídas por essa briga da advocacia previdenciária e das entidades sociais, que fizeram um grupo forte, um núcleo forte de defesa. Tá? E uma defesa não partidarizada. E vocês do IBDP também participaram muito efetivamente na época dos debates lá no Congresso, né, professor? Sim. Eu lembro que a professora Jane, o professor Emerson Lemes, todo mundo esteve lá junto, né? Discutindo, brigando pela reforma. Então eu vejo que esse instituto, ele é um instituto muito ativo no Brasil afora. Todos os estados aqui, também nós temos no Mato Grosso, nosso instituto aqui na UAB, né? Então eu vejo que é um caminho também, né? O Instituto dos Advogados Previdenciaristas, né? O IBDP não é de advogados, né? É um instituto científico, técnico-científico, que congrega todo mundo, advogado, juiz, tanto que o nosso presidente de honra é o professor José Antônio Savaz, juiz federal do TRF4. Né? E temos outros, Fábio Souza, vários outros juízes, procuradores federais da INSS. É um ambiente de discussão, de aprimoramento de discussão. Né? E o IBDP também atua como a miticure nos processos de repercussão geral. Então, além do processo legislativo, nós também estamos no processo judicial, no STJ, na TNU, no STF,
sustentando oralmente, levando memoriais, levando razões de mérito e participando efetivamente de tudo. Tá? E isso é uma demonstração, não é porque é o IBDP. O IBDP conquistou isso por ser um instituto coletivo, ele não é pessoal, ele não tem dono. E essa é a intenção de toda pessoa. Você quer fazer uma mudança no mundo, tira a sua pessoa dessa mudança. Quando eu falo isso, é porque você não vai fazer para falar eu que fiz. Não é para mim, né? Eu que fiz ou é para mim. Porque se for para você, ninguém vai querer. Exatamente. Né? E se você falar eu que fiz, você afasta, porque ninguém faz nada sozinho. É verdade. Né? Ninguém faz nada sozinho. Agora, a autoespecialização é importante. A especialização, como você bem disse, o processo legislativo aqui foi alterado, teve participação popular social por meio do IBDP, porque nós tínhamos Jane, nós tínhamos Adriane Bramante, nós tínhamos Emerson Lemes, Alexandre Triques, um pessoal de peso, professores de peso, uma boa parte que está fazendo parte dessa pós com vocês. Ah, sim. Né? E é por isso que eu gosto de falar do processo legislativo, porque a pós, para mim, ela não pode ser algo estático. Vem cá que eu vou ler a lei com vocês. A regra de transição 1 é essa, a regra de transição 2 é aquela. Isso aí é só você ler que você vai entender. Decorar, é macaco decora. Entender é diferente. E você não vai conseguir entender com quem não participou. Né? Nós participamos de absolutamente todas as discussões. Então nós sabemos não só a vontade, o que está escrito na norma, mas a vontade da norma. A ratio legis. Eu sei qual que era o pensamento e a vontade do legislador. E é por isso que eu te falo, tem erro. Se você pegar o texto e ler, você não vai achar erro ali. Você vai lá, tá normal. Quem não conhece, e não conheceu o processo legislativo, vai falar, tá bom, isso aqui né? não tem um erro. Tipo, tem uma vírgula fora do lugar, embora tenha. Né? Mas não tem... Que erro que ele está falando que tem aqui? Quando você vê o erro, quando você analisa a vontade. A vontade do Congresso, a vontade do legislador era uma. A que foi expressada foi outra. Por exemplo, a que eu citei é da questão da pessoa com deficiência, o servidor, pessoa com deficiência. O próprio servidor, pessoa com deficiência, os parlamentares falaram, temos que proteger esse cara. Mas, no momento algum, eles falaram, ele vai receber só o teto do INSS. Isso foi uma omissão legal que gerou essa limitação. Então, aprender o direito previdenciário depende muito, não só da leitura fria da lei, ele depende muito da interpretação da norma, da vontade da norma, porque hoje o judiciário tem levado isso muito em consideração. O judiciário, quando ele está julgando as repercussões gerais, está se indo muito a fundo do processo. O que a norma queria? O que o deputado queria? O que o senador queria? O que o Congresso queria? Qual que era... O governo queria, né? O que queria o governo? Qual que era a vibe do momento, né? É. O que queria mudar ali? O que estava querendo? É verdade. Então é importante professor, participar. Eu acho assim, professor, você falou aí, tem toda a razão, a gente está no meio de um processo que precisa ser melhorado, estudado. Então, eu agradeço aí a sua participação, eu acho que o tema foi extremamente importante para quem está estudando essa matéria, para quem quer estudar essa matéria, e nosso tempo está quase acabando, então eu gostaria de deixar aí para você fazer suas considerações finais, e depois, se quiser falar também um pouco do nosso curso, que é a nossa pós, que você também faz parte do corpo docente, e aí a gente vai encerrando por hoje aqui. Claro, é um prazer, né, estar aqui com vocês hoje, foi um prazer. É sempre bom poder compartilhar um pouco da nossa vivência aqui. Eu acho que essa é a intenção da pós aí na TANI, né? A intenção é com professores que participam efetivamente da vida e da raiz do direito previdenciário na sua concepção, na sua discussão, na sua votação. Né? Os professores estavam presentes, não são aventureiros, são pessoas que largam da sua própria vida para cuidar da vida dos outros. Quando a gente fala dessa atividade aqui, de toda essa briga que nós tivemos no Congresso, muitos podem achar que vocês estavam ganhando dinheiro. Não estava. O IBDP é um instituto técnico-científico sem fins lucrativos, nenhum diretor recebe. Pelo contrário. Paga para fazer parte. O pessoal sabe que eu tenho escritório desde 2011, eu quebrei meu escritório 2 vezes com isso. Eu larguei o escritório para lidar com reforma. E quando eu voltei, meu escritório estava... Eu aprendi, né, a lidar com as coisas, a fazer os dois lados sem prejudicar nenhum nem outro.
Mas esse é um exemplo que, igual a mim, vários outros colegas fizeram. Aqui em Brasília, durante as conversas, durante a discussão das reformas, eu chamava pessoal, preciso de ajuda para colher assinatura, preciso de ajuda para tal coisa. Vinha gente do interior de São Paulo, veio gente da Bahia, do interior da Bahia. Teve um rapaz do Amazonas, teve que pegar 2 dias para chegar em Brasília. O pessoal do interior de São Paulo veio de carro, botaram todo mundo dentro de um carro de 5 lugares, eram 5 pessoas no carro de 5 lugares. Viajando de madrugada para perder o mínimo de tempo possível. Então, assim, tudo isso nós fizemos pela causa, fizemos pela ciência, pela técnica, e agora nessa pós nós queremos passar isso para vocês, passar para o pessoal, né? A experiência de quem viveu e de quem vive o direito previdenciário, da sua concepção, da sua aplicação. Né? Então, essa é a importância da prática, da vida prática do direito previdenciário. É passar o teórico e principalmente o prático, né, professor? Sim, sim. Não só do processo legislativo, de tudo, né? Sim. Porque o processo legislativo impacta extremamente no judicial. Né? Exatamente. Bom, aqui a gente teve várias pessoas aqui, amigos que eu conheço, teve até juiz aqui participando, professor. Professor Daniel Carnio, que é nosso coordenador de empresarial. Legal. Tem um nosso amigo aqui, contador federal, Aldemir, que também é professor. Enfim, várias pessoas participaram. Teve uma colega aqui que perguntou se a nossa pós ela tratamento do processo previdenciário, também trata. Trata. Em alguns momentos aqui tem disciplina só de processo. Tem disciplina só de processo a fundo, né? Para saber construir a peça. Exatamente. Né? Tudo. Então, eu gostaria de agradecer profundamente a sua disposição, professor, de ter batido esse papo conosco e deixar aqui o convite para todos que participaram, que têm interesse em aprofundar o estudo previdenciário, que nós vamos estar lançando aqui uma pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário agora, final do mês de agosto, ela começa. Inicialmente, ela vai começar nesse modelo de plataforma ao vivo, enquanto não seja liberado aí as aulas presenciais. E depois, no decorrer do ano que vem, ela volta a ser presencial como de costume. Então, fica nosso convite para todos aí entrarem em contato e participar. E, mais uma vez, agradecer e dizer que a nossa live aqui vai ficar no nosso Instagram e no nosso YouTube. Quem não pôde assistir agora, poderá assistir depois. Obrigado, professor, e até breve nas nossas aulas da pós. Valeu, obrigado, viu?